Começando a gravar. Hoje é a segunda aula. Isso mesmo. Hoje é a segunda aula da nossa recém-iniciada matéria de soteriologia, a doutrina da salvação. Hoje é terça-feira, 17 de agosto de 2021. Repito, este é o curso básico em teologia, turma das terças-feiras, segunda aula da matéria de soteriologia, terça-feira, 17 de agosto de 2021. Rápidos avisos, mais uma vez, meu muito obrigado pela paciência que vocês tiveram para conosco, né, em terem nos ajudado na semana passada, que aqui não estivemos com vocês, né? Nós ficamos uma semana sem nenhum tipo de atividade de aula, dado a um tratamento médico pesado que tivemos que fazer. Estamos ainda fazendo, só que com menos ritmo, menos intensidade, tomando alguns medicamentos, pelo fato que estamos com um probleminha cardíaco um tanto chatinho, mas confiando que Deus vai estar na nossa frente, nos dando vitória para reverter esse problema. Eu tenho no relógio 60 dias para reverter esse problema. Se eu não consigo reverter esse problema em 60 dias, então eu, infelizmente, estarei com esse problema de maneira permanente. Mas minha vida, como as nossas vidas, estão nas mãos do nosso Deus e temos que fazer a nossa parte, não é verdade? Seguir as orientações médicas, nos cuidarmos, e aquilo que nós não pudermos fazer, o nosso Deus, com certeza, fará em nosso favor. Então, eu agradeço, repito, a semana de ausência que tivemos aqui com vocês, e diante também do que foi a semana passada, foi uma semana muito difícil para mim, eu chegava muito cansado do hospital, quarta e quinta eu passei lá no hospital fazendo monitoramento cardíaco, foi bem desgastante, né? Os dias que eu chegava em casa, eu chegava 5, 6 horas, mas assim quebrado, muita dor de cabeça, devido ao efeito colateral dos 3, 4 medicamentos que eu tomava, então foi bem difícil. Então, eu basicamente não toquei em nada, não mexi em nada. Foi a primeira vez em anos que eu não toquei no nosso material. Sempre faço isso todos os dias. Realmente foi um desligamento. Bom, diante disso, irmãos, os exercícios que supostamente deveríamos corrigir hoje, eu decidi estender um pouquinho mais na próxima semana, então. Se vocês não se importam, ninguém vai ser prejudicado. Isso bem claro, tá? Ninguém vai sair prejudicado. Então, os exercícios que está lá no finalzinho, na página 11 e 12, e os exercícios do bloco 1, nós vamos corrigi-los na próxima aula. Estaríamos bem assim? Então, na próxima aula, corrigimos os exercícios da página 11 e 12, e todos do bloco 1. E a gente vai, então, a cada aula, trabalhando com os outros blocos de exercícios, e desta maneira a gente se encaixa, não havendo prejuízo para ninguém. Tá bom? Obrigado, vocês são fantásticos no carinho, na compreensão e na grande ajuda, né? Porque juntos venceremos, em nome de Jesus. Página 4. Página 4. Vamos lá na página 4 e vamos no tópico 4. A salvação abrange o espírito, a alma e o corpo do homem. Olha que interessante, né? Vamos ler na palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 23. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Quero acreditar que é um texto que a maioria de vocês já deve ter lido, ou ouvido algum ensino, alguma pregação. 1 de Tessalonicenses 5, 23, assim nos diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Este texto é o que nos dá uma base bem direta e bem aberta nas Escrituras,
que nós somos seres tricotômicos. O que quer ser tricotômico? 3 partes: espírito, alma e corpo. Então, a salvação ela abrange a nossa tricotomia, ou seja, abrange a extensão da nossa existência plena como seres humanos. Salvação, está lá na apostila, não significa apenas o perdão dos pecados e a justificação diante de Deus. Ela abrange também a santificação de todo o nosso ser, bem como a nossa proteção divina. Há também sublimes bênçãos que acompanham a salvação, como o batismo com o Espírito Santo e a cura divina do nosso corpo, tudo segundo as promessas da palavra de Deus. Os dons espirituais concedidos por Deus também integram as riquezas da salvação. Tanto o gênero humano como os seres irracionais, aqui faltou irracionais. Podem escrever, completar, porque na digitação cometemos este errinho. Então, é irracionais. Tá? Irracionais. Não tem... Alguém pergunta, que palavra é essa? Irracionais. Não existe essa palavra não, né? Este que vos fala trabalha no Corujão. Sabe o que é o do Corujão? Digito na madrugada, né? Durante o dia eu digito direto. Na madrugada estou digitando direto, né? Já viu aquele camarada que trabalha em 2 turnos? Eu trabalho em 2 turnos. Eu trabalho de dia e no turno da madrugada até 2, 3 da manhã e durmo 3 horas de sono apenas, 3, 4. Não deveria, né? Mas paciência, né? Até Jesus assoprar a bênção do sono das 6 e das 7 horas, eu, por enquanto, estou lá na turma do Corujão da madrugada. Então, irracionais. Tem sofrido por causa do pecado cometido pelo homem, mas Cristo, a seu tempo, libertará, toda a criação da condenação que hoje pesa sobre ela. Então, deixando bem claro que a nossa salvação ela não se limita apenas ao no perdão dos nossos pecados ou à justificação diante de Deus. Não. Ela abrange a nossa santificação, a nossa proteção, a proteção divina do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo. Aí vem as bênçãos da salvação, não é? O batismo com o Espírito Santo, a cura divina, né, do nosso corpo, os dons espirituais, são todos consequências dos resultados dessa salvação que nos é entregue, né, nos é ofertada da parte de Deus. Deixa eu abrir só um rápido parêntese aqui, só para esclarecer. Está um pouco dentro dessa temática, mas só para esclarecer, porque eu sei que isso tem causado na cabeça de muitos líderes, pastores, membros de igreja, uma grande confusão. Ao ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, alguns pregadores lançam mão de uma expressão que está dentro do texto, lá do Evangelho de Mateus, que João Batista se refere a Jesus. Qual foi esse texto? João Batista fala: eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá outro após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa frase tem que ser muito bem explicada e interpretada à luz da Bíblia, porque pode dar um problema. Ok. O que quer dizer batismo com ou no Espírito Santo? Tanto com ou no é a mesma coisa, é uma questão de semântica, ou seja, do uso da preposição no português, porque no grego é exatamente a mesma coisa. A preposição é este. Então, com ou no é a diferença que nós vemos na língua portuguesa. Mas o que quer dizer exatamente isto? É a imersão no poder pleno do Espírito Santo, que é diferente quando nós somos salvos, recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo vem na nossa vida e habita na nossa vida. Então, o Espírito Santo, hoje, ele vive, ele habita
Quando ele habita é quando nós abrimos o nosso coração para ele e o recebemos como Senhor e Salvador. E começa o processo da salvação, ou seja, arrependimento, regeneração, novo nascimento, justificação, aí vai o processo, o qual estamos estudando, né? O processo que vai passo a passo. Aí, dentro desse processo, o Espírito Santo vem e reside, ganha residência aqui dentro. Mas a residência não é o sinal que fomos imersos no seu poder. Me explico? Ele vive dentro daquele que o recebeu como Senhor e Salvador. Mas existe uma promessa que foi dada lá em Atos dos Apóstolos. E essa promessa ela está na base da entrega de dons. Então, quando essa promessa ela é cumprida, os dons entram. É como a realização desta promessa fosse um canal, fosse uma plataforma de lançamento para a distribuição dos dons do Espírito Santo. Então, quando a pessoa geralmente é batizada com o Espírito Santo, alguns, não todos, é uma coisa interessante, desses dons, sobretudo as manifestações do Espírito, começam a fluir na vida daquele que recebeu a plenitude, o mergulho, não é? Que é o batismo com ou no Espírito Santo. Agora, outra frase que João Batista diz, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muitos pastores, sem saber, sabe o que eles dizem? Manda fogo nele. Espera aí, calma. Na Bíblia, mandar fogo fala de duas coisas: condenação e purificação. Anote isso aí. Na Bíblia, fogo, quando vem sobre alguém, ou é para purificar ou para condenar. Então, o que João Batista diz, e ele vos batizará com o Espírito Santo, isso quer dizer, ele vai distribuir dons, presentes na vida de vocês, né? Pela sua plenitude. Mas também, dependendo da situação, ele vai trazer o quê? Juízo, condenação. Então, o batismo com fogo fala de juízo, condenação. Quando você abre a Bíblia, lá no livro dos profetas maiores e menores, você vai descobrir que todo o texto que fala lá em Amós, Naum, Obadias, Abacuque, sobre enviar fogo, fala do quê? Juízo, condenação. Então, batismo com fogo fala de juízo. Por quê? Em relação a Jesus. Quem julga? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Aprendemos na Bíblia que o que tem o poder de julgar é o Filho. Então, o Filho vai ser aquele que vai estar presidindo o tribunal de Cristo, o juízo dos crentes, não para condenação, mas para a distribuição de recompensas. Jesus Cristo vai estar presidindo o juízo das nações, no final da tribulação. Jesus Cristo vai estar presidindo o juízo da nação de Israel, dos sobreviventes judeus da grande tribulação, também no finalzinho do milênio. Não, do milênio, não, perdão, da grande tribulação. Jesus será o juiz do trono branco, do juízo final. Então, aprendemos da Bíblia que a capacidade de juiz ou de julgar não é dada ao Pai, olha que interessante, e nem ao Espírito Santo, senão a Jesus. Está anotando aí? Então, Jesus é o juiz por excelência. Então, está entendido quando João Batista diz: ele vos batizará com o Espírito Santo, ou seja, ele vai dar presentes, dons, plenitude para os salvos, para os fiéis, para os que amam a Jesus. Mas ele também vai dar o que? A condenação para aqueles que lutam contra Deus, aqueles que lutam contra o Evangelho, para os cristãos que vivem uma vida dupla, uma vida carnal, porque aí cabe a ele o direito, né, de julgar, porque ele é o Senhor da igreja. Quem concorda
que Jesus é o Senhor da igreja. Então, ele faz da igreja o que ele bem achar por bem. Quando ele disciplina alguém na igreja para trazer o quê? Ordem, purificação, restauração. Jesus mesmo disse, quem não ajunta comigo, o quê? O quê? Espalha. Então, pouca gente entende esse significado do ajuntar, do espalhar. O mesmo Jesus que pode nos abençoar, se andarmos direitinho com ele, amém. Mas se não andarmos direitinho com ele, ele pode nos espalhar, ou seja, lançar o juízo sobre nós. Está entendida essa expressão? Batizar com o Espírito Santo e com fogo? Então, não peça fogo sobre o seu irmão, não. Batiza meu irmão com fogo, não faz isso. Você está pedindo condenação na vida do seu irmão. Está pedindo juízo na vida do seu irmão. Não peça Jesus batizar com ninguém com fogo. O fogo, ele mesmo naturalmente manda sobre aqueles que se rebelaram contra ele, sobre aqueles que se afastaram da presença dele, sobre aqueles que não estão dentro da sua boa, agradável e perfeita vontade. Então, a nossa salvação, ela está dentro de um pacote. E esse pacote é maravilhoso. Ele tem prazer de salvar nossa alma, ou seja, nossa mente, nossas emoções, nossa vontade. Ele tem prazer de salvar o nosso corpo, que é frágil e sujeito a perecer. Ele tem prazer de salvar o nosso espírito, que é o ponto de comunicação, de comunhão entre nós e Deus. Como é que eu me comunico com Deus? Através do meu espírito, que foi liberto pelo poder do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo vive dentro do meu espírito, e é pelo meu espírito e através do meu espírito que eu adoro. Alô? Eu não adoro com a minha alma, eu adoro com o meu espírito. Como é que eu sei disso à luz da Bíblia? João 4:24. Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Anote aí, a nossa adoração, ela vem lá do espírito. É no espírito que adoramos a Deus. Quando adoramos a Deus no espírito, aí podemos adorar a Deus com a nossa alma. Mas tudo tem que começar no espírito. Estão entendendo? Como estão entendendo? Tudo tem que começar no espírito. Quando adoramos a Deus no espírito, é nossa alma, nossa mente, nossa emoção e vontades podem adorar ao Senhor. E até mesmo o nosso corpo, nunca ao contrário. Tem muita gente que coloca o corpo à disposição da adoração, mas está errado. À luz da Bíblia, tudo tem que começar no espírito, porque a verdadeira adoração começa no espírito. Compreendido? Alguma dúvida? Grita pelo amor do guarda. Se tiver dúvida, grita. Eu não sabia, pastor. Não sabia, então está sabendo. Anote aí. A nossa adoração tem que começar no espírito. É essencial a verdadeira adoração. Agora, os que não adoram em espírito, complica. Os verdadeiros, por isso que Jesus diz os verdadeiros adoradores. Se Jesus está dizendo os verdadeiros, quer dizer que tem aqueles que não são verdadeiros. Quem está me acompanhando? Quem está me acompanhando? Estão adorando só com o corpo ou adorando somente com a mente? Os verdadeiros adoradores adoram em espírito. Tem que começar lá. E depois, sim, pode adorar com a mente, com a alma e com o corpo. Perfeito. Número 5. Salvação tem alcance eterno. Já falei isso para vocês. Há uma diferença entre eterno e imortal. Se você anotou, maravilha. Se você não anotou, vale a pena anotar. Depois que eu tomar meu trago de água. Muito bem. Imortal. Foi criado. Nasceu. Viveu. Teve uma experiência com Cristo. Ganhou a vida eterna. Nunca mais vai morrer. Repito. Imortal. Foi criado. Nasceu. Viveu. Teve uma experiência com Cristo. E, consequentemente,
não vai morrer nunca mais. Entendeu? Isso é imortal. Eterno. Nunca foi criado. Nunca vai morrer. Isso quer dizer eterno. Sempre existiu. Qual é o ser eterno em todo o universo? Deus, o Senhor. Ele é eterno, porque nunca foi criado. Sempre existiu e nunca vai morrer. Os anjos são eternos? Não. São imortais, porque eles foram criados. E eles podem deixar de existir um momento e a hora que Deus disser tchau. Mas Deus não. É o único que, sob hipótese nenhuma, deixará de existir. Aí entramos na salvação. Que negócio é esse da salvação ter alcance eterno? A salvação, no seu sentido subjetivo. O que é subjetivo? Olhando para a pessoa, olhando para o indivíduo, se me permita, olhando para o irmão Wellington, olhando para a irmã Vanessa, olhando para o irmão João, para o irmão Cleiton, para a irmã Priscila, olhando para cada um de nós como indivíduo, como pessoa, fala da experiência humana. Como humanos que somos, repito, lembra o que eu acabei de falar? Um dia fomos criados. Concorda? Quem é que foi criado por Deus? Levantar a mão rapidinho, né? Porque tem certeza que foram criados por Deus. Fomos criados por Deus. Nascemos. Alguém tem ideia de alguém que nasceu aqui? Já nasceu? Quem já nasceu aqui? Quem já nasceu? Já nasceu. Só a irmã Priscila tem o privilégio de ter nascido e de ter alguém juntinho dela que ainda vai nascer. Já está vivo. Está lá. Está dando uns pontapés que só o irmão Alon e a irmã Priscila sabem. É verdade, irmã Priscila? O rapazinho está animado. Mas ainda não deu as caras. Mas quando der as caras, aí ele já vai estar oficialmente no mundo. Mas ele já está lá. Ó. A mamãe, olha o sorriso da mamãe Priscila. Meu Deus. Nem eu, grávido, teria um sorriso assim. Deus me defenda, gente. Eu seria um péssimo grávido. Meu Deus. Corta essa, gente. Passa a borracha. Não... Finja que eu não falei isso, não. É para te contrair um pouquinho, porque é uma fase difícil que a mulher passa. Algumas nem tanto, graças a Deus. Algumas têm uma gravidez super tranquila, do princípio ao fim. Outras têm uma gravidez bem atribulada, mas que Deus guarde, né, todas as mamães, né, que neste momento estão passando, né, por este processo de espera, né, como a irmã Priscila e tantas outras mamães. Mas o mais importante é que, como seres humanos, temos a seguinte experiência, preste atenção, do passado, do presente e do futuro. Um dia nascemos, fomos crianças, ficou o nosso passado. Hoje já somos adultos, estamos caminhando, envelhecendo. Mas há uma perspectiva do futuro, o qual não conhecemos ainda, não é verdade? Temos a perspectiva, mas não sabemos o que vai acontecer dentro de 1 minuto. Você sabe o que vai acontecer com você dentro de 1 minuto? Eu não tenho a mínima ideia. Eu posso estar aqui agora falando, eu tenho um negócio no meu coração e eu apagar aqui ao vivo e a cores. Que Deus tenha misericórdia. Que não seja aqui. Se eu tiver que apagar, que não seja aqui ao vivo, diante das câmeras. Que seja no meu momento de sono ou em qualquer outro. Mas aqui fica um negócio feio. Mas tudo bem. Eu quero dizer que a nossa vida ela é uma inconstante no plano humano, mas ela está o quê? Assegurada nas mãos de Deus. Vamos entender isso aqui melhor. No passado, fomos um dia justificados, porque conhecemos a Cristo e os nossos pecados foram perdoados. No presente, estamos recebendo o que? O trabalhar de Deus, através de um processo chamado santificação. No futuro, pelo que aprendemos na Bíblia, e temos essa esperança e essa convicção, o que vai acontecer no futuro? Alguém adivinha? Vamos lá. Nós que somos servos de Deus, nós que cremos neste poderoso livro chamado A Palavra de Deus, o que esperamos no futuro? Vamos lá. Quero ouvir um de vocês. O que nós esperamos no futuro? Ganhar na loto? Ter uma casa de 5 milhões de dólares? Né?
Ou, quem sabe, ter uma poupança de uns 10 milhões de quebra. Fazemos 10 viagens à volta do mundo. Quem sabe é o seu projeto. Mas, como cristãos, qual é a maior das expectativas que poderíamos ter? Vamos lá. A volta de Jesus. A volta de Jesus. A irmã Priscila já está ali, ó. A volta de Jesus. Mas a volta de Jesus vai implicar num elemento que a Bíblia fala que hoje não temos. Hoje estamos... Aliás, no passado fomos justificados. Hoje estamos sendo santificados. E a volta de Jesus vai nos trazer um elemento que hoje não conhecemos. Qual é esse elemento? Que está lá no futuro esperando por nós. Glorificação. Irmão Wilson está ligado. Glorificação. Nenhum de nós passamos por esse período ainda, ou por esse processo, porque ele está onde? Apontando para o futuro. A glorificação, vamos resumir a glorificação para você entender? Vai ser a redenção do corpo, da alma e do espírito. Em outras palavras, nossos corpos serão glorificados. Não vai ter mais enfermidade sobre os nossos corpos. Não vai ter mais cansaço, sede, fome, dor, aflição, angústia. O pecado não vai dominar mais este corpo, porque esse corpo será revestido da incorruptibilidade, será revestido da imortalidade. Veja só que maravilha. Parece o fim do sofrimento, né, pastor? Acaba o sofrimento. Perfeito, irmão Wilson. Acaba o sofrimento que passamos nesta vida, seja sofrimento físico, sofrimento emocional, psicológico, seja sofrimento espiritual, todo tipo de sofrimento. Para pensar, minha irmã, meu irmão, acabou o sofrimento, acabou a dor. Ai, meu Deus, eu vou dar luz. Dentro de poucas semanas vai doer o negócio. Acabou esse sofrimento, irmã Priscila. Acabou esse sofrimento, minhas irmãs. Acabou todo, vai acabar todo. Parece uma historinha de fantasia, né? Em dizer, vai acabar o sofrimento. Meu Deus, isso é maravilhoso. Vamos parar para pensar? Isso é maravilhoso. Paulo diz que hoje nós tivemos um ligeiro peso de sofrimento comparado com a glória que há de vir. Porque, gente, vai ser glória. Vai ser glória. Domingo, quem esteve no nosso culto ali da Casa Worship Church, não vou entrar em muitos detalhes, quem esteve ali, gente, foi um negócio... Se você quer saber o que foi o culto ali na nossa igreja, nós podemos te mandar o link. Só para você entender. Isso aqui é para a glória de Deus que eu estou falando. Não vou entrar em detalhes. Não houve, em meses que estamos ali nos congregando, e em anos, na presença de Deus, 52 anos, eu vou cumprir agora dia 31 de agosto, estamos nos caminhos do Senhor, em anos, é a segunda vez que eu vejo uma manifestação tremenda da presença de Deus num culto. Não teve pregação. Gente, foi um mover de Deus tão forte. Irmã Priscila estava lá. Correto, irmã Priscila? Irmã Tatiana, que eu me lembre, alguns irmãos lá, que aqui são alunos nossos, estiveram ali. Foi lindo. Foi um negócio, não tem palavras para descrever. Não tem palavras. Não, quando o negócio está parecendo que ia acabar, começar tudo de novo. Ministração purinha do Espírito Santo. Teve até batismo com o Espírito Santo. Distribuição de dons espirituais. Ninguém conseguia ficar quase de pé. Uma presença maravilhosa. Assim vai ser quando acabar o sofrimento nesta vida. Nós vamos estar desfrutando dessa presença, com uma coisa totalmente natural, porque os nossos corpos vão estar glorificados. Vamos parar para pensar nisso, gente? Se às vezes 1 a 2 horas estar na presença de Deus é uma coisa tão louca, tão linda, daqui eu não quero sair. Imagine com o seu corpo glorificado, você desfrutando, nós desfrutando da presença de Deus. Muito bem. Vamos entender melhor esses detalhezinhos. Na justificação efetuada perante Deus, fomos salvos da condenação do pecado, porque era para eu e você sermos separados em definitivo da presença de Deus. Mas lá na justificação, repito, lá no passado, fomos salvos da condenação do pecado.
Na santificação estamos sendo salvos do poder do pecado. Que coisa maravilhosa! Ainda que eu erre, ainda que eu peque, ainda que eu fracasse, mas nós temos o quê? O sangue de Jesus que nos limpa, nos purifica de todo pecado. E dessa forma, ainda que eu peque involuntariamente, estamos protegidos do poder do pecado. Uma coisa é eu pecar voluntariamente. Aí não temos a proteção. Preste atenção. Quando eu peco voluntariamente, eu não tenho a proteção de Deus do poder do pecado. Está anotado aí? Quando eu decido, vou pecar à vontade, decidi pecar, decidi falar mal da vida do meu irmão, decidi caluniar, decidi mentir, decidi adulterar. Quando você toma a decisão de pecar deliberadamente, esquece. Não temos a proteção do poder do pecado. Ao contrário, o pecado vai nos amarrar. Diz a Bíblia, né? Um abismo chama outro abismo. Quantos estão me entendendo, gente? Uma coisa é pecar voluntariamente. Tomei a decisão de errar. Tomei a decisão de reincidir. E outra coisa é nós pecarmos pela nossa natureza fraca, frágil, débil. Falei o que não devia. Pecado involuntário. Mas pecamos, né? Meti os burros na água. Fiz o que não devia fazer. Tive uma atitude completamente errada. Isso implica em involuntariedade. Eu não calculei aquele pecado, mas eu peco, gente. Alguém que peca? Vamos lá. Alguém aqui peca todo dia? Que legal! Todos nós aqui pecamos todo dia. Por palavras, por pensamentos, por atitudes, até por gestos. Se eu fizer um gesto mal feito aqui com a minha mão, vou estar pecando. Alguém vai dizer, ih, pastor, olha o dedão feio do pastor. Vocês estão entendendo? Até por gestos eu posso pecar. Eu não vou dizer de que maneira, mas os próprios meus dedos, se eu fizer um gesto mal feito, eu vou estar pecando e levando os meus irmãos a pecarem. Mas graças a Deus que hoje, se estamos pecando involuntariamente, nós estamos sendo salvos da condenação do pecado. Mas na glorificação, lá no futuro, quando Jesus voltar, seremos salvos da presença do pecado. Ei, já pode soltar fogos. Depois da glorificação, adeus, pecado. Adeus, pecado. Ou seja, o pecado não vai nos dominar mais. Irmão Wilson vai ser igual um anjo. Os pensamentos dele vão ser só bênção, vitória, alegria, gozo. Irmã Mary, não sei se ela vai ser uma serafina, uma querubina, só Deus sabe. Ela vai ser alguém parecido com um anjo. Irmão João, acho que vai ser um querubim, né? Pelos cabelos grisalhos dele, né? Eu acredito que irmão João, depois do corpo glorificado, vou procurar o irmão João depois. Irmão João, quando nós chegarmos lá no céu, depois de Jesus, eu quero ver o corpo do irmão João. Para mim, ele tem aparência de querubim, né? Se tiver, amém. Só que eu não posso adorar querubim. Tem que adorar só Jesus, né? Vou procurar o Wince e a irmã Vanessa, né? Vão estar lá, igual os dois anjinhos. Mas não, eu acredito que não vão ter asas. Não vão, não. Vão ter um corpo perfeito. Um corpo onde o pecado não terá domínio. Para pensar um pouquinho, irmãos. Isso aqui não é fantasia, não. Isso aqui é uma promessa. Nós vamos ter um corpo perfeito, no qual o pecado, tchau, pecado. Só as pessoas que sobrevivam à grande tribulação e nasçam no milênio, elas vão continuar tendo esse mesmo corpo aqui, sujeito ao pecado. Eu não sabia. Olha que coisa interessante. Os justos ressuscitados e os justos arrebatados vão desfrutar da glorificação. Mas os que sobreviverem à grande tribulação, como os judeus e alguns gentios, e entrarem no milênio para governarem com Cristo, continuarão tendo ainda este mesmo corpo. E os que nasçam dentro do período do milênio, de 1000 anos, que Jesus governe sobre esta terra, também continuarão tendo este corpo. Ô, pastor, então, vale a pena ser fiel até o fim? Vale. Vale.
Se eu morrer hoje, eu tenho a promessa do corpo glorificado. Se eu me manter firme até o dia do arrebatamento, eu tenho a promessa do corpo glorificado. Então, vale a pena a gente batalhar para receber essa bênção, esse fechamento desta linda bênção chamada glorificação. Compreendido esse número 5 aqui? Direitinho? Tudo entendido? Se tiver dúvida, grite com força, que o microfone tem força para ouvir o seu grito. Número 6. Agora vai estreitar. O descuido da salvação trará males terríveis. O maior pecado do homem é o da incredulidade. Anote aí. Não é adulterar, não é mentir, não é roubar. Tudo é pecado? É pecado. Tudo é pecado. Mas a Bíblia diz que o maior, enorme, é chamado de incredulidade. Jesus nasceu em Belém de Judá. Você lembra? Quem se lembra? Jesus nasceu em Belém de Judá. Mas aonde ele foi criado? Vamos lá? Quem se lembra? Aonde Jesus foi criado? Ele nasceu numa cidade... Nazaré. Anote aí. Jesus nasceu em Belém de Judá, mas foi criado em Nazaré. Mas quando Jesus volta a Nazaré, ele teve um problema. Que problema Jesus teve em Nazaré? Um problemão. A incredulidade do povo. A incredulidade do povo. Razão pela qual Jesus não pôde fazer ali o quê? Muitos milagres. Olha que coisa séria. Então, é o maior, anote aí, é o maior pecado do homem é a incredulidade. E a incredulidade é o resultado de uma raiz chamada desobediência. Analisa comigo. O pecado da incredulidade ele está enraizado na incredulidade. Porque a incredulidade leva o que? A rejeição a Cristo. Este pecado dá origem, o pecado da incredulidade, a todos os demais e, por fim, levará o homem ao inferno. Deus quer o inferno para o homem? Pergunto. De jeito nenhum. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos e para todos aqueles que se esquecem de Deus. Você sabia que Jesus ocupou mais tempo nos 4 evangelhos falando mais do inferno do que do homem? Quem sabia disso? Que Jesus ocupou mais tempo nos 4 evangelhos falando do inferno do que falando do céu? Quem sabia disso? Então anote aí. Jesus ocupou muito mais textos na Bíblia falando do inferno do que do céu. Por qual razão? Espera aí. Então Jesus não gosta do céu? Tanto que ele gosta do céu, que ele fala mais do inferno para evitar o quê? Para evitar o quê? Que eu e você e tantos caiam no inferno. Que coisa linda! Então, Jesus ocupou mais tempo do seu ensino, das suas pregações, voltado para cuidado! O inferno é real, o inferno existe, o inferno é o perigo, o inferno é a separação final e definitiva entre Deus e o homem. Então, Jesus falou mais, pregou mais, ensinou muito mais sobre o inferno. E sobre o céu, ele falou só isso aqui, ó. Só isso aqui Jesus falou sobre o céu. Mas o que ele falou sobre o céu é o suficiente para encher o nosso coração de esperança, de alegria, de expectativa, de fome e de sede para habitar ao céu. Tem hinos na harpa cristã. Quantos conhecem a harpa cristã? Alguns conhecem a harpa cristã? Tem alguns hinos na harpa cristã cuja letra um pouquinho parece ser engraçada, né? Tem um hino que eu me recordo que diz: tenho saudades do céu. Mas peraí. Como é que você pode ter saudade de um lugar que você nunca esteve? É simples de entender. Me corrija se eu estou errado. Eu acredito que ninguém aqui já teve fazendo uma viagem no céu. Alguém aqui já fez uma viagemzinha no céu? A irmã Tatiana está dizendo que sim, está ali, com a cabecinha dela lá. Agora entendi. Desculpa, irmã Tatiana. Eu pensei que a irmã Tatiana tinha feito alguma viagem lá no céu e não nos avisou, né? Mas tem que avisar. Se alguém de vocês aí fizer uma viagem, avisa. Ó, pastor, fiz uma viagem bonita, né?
de 3 horas e acabei voltando, né? Se eu fosse eu ia brigar lá no céu, né? Não, eu voltar, eu quero mais é ficar. Mas vamos lá. Como se explica essa de ter saudades do céu? É simples. O Espírito Santo, dia e noite, comunica aqui dentro do nosso espírito as delícias do céu, os benefícios do céu, o gozo do céu, a alegria do céu, o júbilo do céu, o poder do céu. Aleluia, estou pregando sem querer, não estou pregando não. Porque falar do céu para mim me deixa, rapaz, já está vendo, né? Eu já estou ficando brilhando. Me deixa alegre demais. Porque é o nosso objetivo, gente. É a nossa morada, é a nossa razão de sermos cristãos, não é? É o nosso denominador comum. Meu Deus, eu estou vivendo a vida cristã sem ter um objetivo, eu tenho que ser muito doido, muito tolo, muito idiota, gastando o meu tempo. Glória a Deus que não. Ninguém aqui está gastando tempo, muito pelo contrário. Estão ganhando tempo, suando a camiseta, lutando para ganhar as almas, lutando para guardar a nossa salvação. Qual é o objetivo? Chegar aonde? Lá. 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 E que bom, gente. Nós não vamos chegar sozinhos. Vai um montão de gente com a gente. Depende só de mim, depende de você. Né? Jogar rede, ó. Vambora! Arrastar, vamos levar a maior quantidade possível de gente para o céu. O diabo está lutando para levar um montão para o inferno. Mas a minha oração é que Deus use você, ó, para ser um pescador de arrastão. Não sei se você já pegou com aquela rede de arrastão. Eu pesquei uma vez em Santa Catarina, na praia da Joaquina, em Florianópolis. Que sensação gostosa, né? Num dia em que um pescador disse, pastor, pega a sua rede, ainda que o senhor seja nem pescador amador, vai ali naquele cantinho ali, olha, ele já me mostrou, vai baixar ali um cardumão bonito de peixe. Você vai ficar bobo igual a criança. Eu duvidei, gente, mas ele era pescador experiente, sabia, era 3h30 da manhã. Estava indo um tremendo de um breu naquela praia, né? Mas ele sabe como era, um pescador experiente, tipo Pedro, me colocou ali no cantinho de uma beirada. Aí daqui a pouco, quando ele dá o grito, agora, pastor, joga, porque como é que você está vendo o cardume? Você tem holofote no olho? Pastor, 38 anos de pescador, eu já aprendi alguma coisinha, né? Aí, eu meio duvidoso, né? Joguei aquele arrastão, gente. Eu comecei a chorar igual a criança. Que é isso? Estou dando uma de Pedro. Gente, eu devo ter puxado mais de 40, 50 sardinhas. Eu fiquei tão bobo, eu comecei literalmente a chorar. Falei, que isso, Senhor? Que eu possa ganhar tantas almas como eu estou ganhando essa quantidade de sardinha, né? Mas depois, no café da manhã, foi a coisa mais gostosa. É a primeira vez na minha vida que eu não comi pão nem biscoito, mas tomei café preto com sardinha na brasa. Meu Jesus! Que prazer! Porque eu estou dando esse testemunho. Esse deveria ser o prazer do ganhador de almas. Pegar o arrastão espiritual, jogar lá e puxar aquela quantidade de almas. Você já teve essa experiência? De um dia jogar um arrastão espiritual e puxar aquela... Não precisa dizer não. Eu já tive, eu falo com muita humildade. Já tive uma vez no Rio de Janeiro. Eu não acreditava que eu iria conseguir, mas na verdade não sou eu não. É Jesus através de mim e é Jesus através de você. Quem é que crê que Jesus pode te dar uma rede de arrastão para puxar almas para o seu reino? Aleluia! Eu creio que você pode, porque Jesus vive em você, que o Espírito Santo está em você. Porque você já experimentou o presente mais maravilhoso do universo chamado salvação. Mas salvação tem que ser cuidada. Salvação é parecido com saúde. Eu fico olhando para essa gurizada bonita, né? Lá no Rio de Janeiro tem um ditado. Meu corpo está sarado. Já ouviu falar? Aquele povo, né? Tatuado, peitão estufado. Estou com meu corpo sarado. Eu não posso dizer do meu corpo, não. Meu corpo tem a proteção de Deus, mas sarado, estou longe. Ó, talvez o corpo do irmão Wellington está sarado, lá, com essa juventude que o irmão Wellington tem. Meu Deus, ainda vou conhecer o irmão Wellington pessoalmente, ainda vou lá em Guatemala para dar um abraço, para receber a unção da juventude do irmão Wellington. Quando eu ganhar o meu papel, eu vou lá em Curitiba dar um abraço no irmão Cleiton, né? Que eu já conheci o irmão dele lá em Martas. Já dei um abraço e recebi uma parte da juventude. Numa dessas, eu vou também dar um abraço no irmão Wilson. Irmão Wilson é jovem, vocês estão pensando o quê? Ó, os 18 anos do irmão Wilson, ó, você está enganado, é juventude na terra.
ok? Irmão João de Freitas, ele só colocou uma pintura branca, mas ele engana todo mundo. O cabelinho dele não é aquele que você está vendo, não. O cabelo dele é de jovem, né? Gente, como nós, às vezes, subestimamos a juventude. E, por subestimarmos a juventude, não cuidamos deste corpo como deveríamos cuidar. Eu sou jovem, tenho saúde, tenho uma vida pela frente. Mas o tempo passa, o tempo voa. E a poupança do Bamerindos não fica numa boa, porque já foi embora. Eu já tive 18 anos de idade como irmão Wilson, irmão Cleiton, irmão Wellington. Vou fazer 62 em 2 semanas. Bateu hoje uma tristeza. Eu falei, Senhor, eu tenho que fazer 62. Me ajuda. Para o calendário, para o tempo. Volta 2 anos para trás, quando eu tinha 59, 60. Volta um pouquinho mais, quando eu tinha 50. Volta quando eu tinha 40. Quando eu cheguei nesse país, eu tinha 40 anos. Estava feliz, não, 40 menos? Um pouco mais de 40, 41 anos. Eu estava feliz da vida. Falei, puxa, 41 anos. Corria, malhava e tal. Por que eu estou entrando nesses detalhes, irmãos? Salvação é a mesma coisa. Salvação, quando eu não cuido, da mesma maneira como eu não cuido do meu corpo, eu posso perder a salvação. O homem que descuida da salvação traz sobre si um castigo pior do que a morte. Vamos abrir lá Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Pastor, mas eu já ouvi falar que salvação não se perde. Mas aonde? E, pastor, tem uns pastores aí de várias igrejas que ensinam que salvo uma vez, salvo para sempre. Salvação se perde. E eu vou provar você. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouvirão? Alô? Alguém tem dúvida? Salvação pode ser perdida. Alguém tem dúvida sobre isso? Quem crê que salvação pode ser perdida? Quem crê? Sabe por que eu creio? Eu não sei qual é a razão que leva você a crer que salvação pode ser perdida. Primeiro, porque a Bíblia me diz. Se a Bíblia me diz, para mim já é tudo. Eu posso ter a convicção aqui dentro que salvação pode ser perdida, mas começando, se a Bíblia está me revelando, está aqui, ó, a Bíblia está me revelando, salvação pode ser perdida. Aí vem a questão da convicção. Eu sei que se eu não cuidar da minha saúde, eu posso perdê-la. Da mesma maneira, a salvação. Vou te dar outro texto. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. A partir do verso 4. Está anotando? Eu te sugiro anotar. É interessante você anotar isso. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4. Hebreus 6,4 está escrito: é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Ignomínia quer dizer vergonha. Então, vou repetir de novo esse texto para ficar bem claro. É impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo. Quem são esses? Nós, os cristãos. Recebemos os dons do Espírito Santo, a presença de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus. Versículo 5. E provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, ou seja, coisas do sobrenatural que vão ser reveladas no seu plano lá no futuro. E caíram. Aí está falando o quê? Não do desviado. Uma coisa é a pessoa que se desvia, outra coisa é a pessoa que se apostata.
Mas qual é a diferença? O desviado, o próprio nome diz, ele se desvia. Mas ainda, escute, ainda, analisa comigo, todo desviado, lá dentro, lá no fundo, ainda tem um pedacinho do quê? Do temor de Deus. Isso é verdade ou não é? Você conhece algum desviado? Lá no fundo, no fundo, no fundo, presta atenção. Ele ainda tem temor de Deus. Basta você tocar alguns assuntos com ele. Arrebatamento, volta de Cristo, morte. Ele já fica todo escabriado, já fica todo nervoso. Já fez esse teste? Com jeitinho, conversa com um desviado. Está preparado para o arrebatamento? Ele já fica... Porque ele está inseguro com respeito à sua eternidade. Se ele está inseguro com respeito à sua eternidade, lá dentro, sobrou ainda, como dizem os mineiros, um tiquinho de temor de Deus. Isso é o desviado, que ele pode voltar para Cristo. E o apostatado? Tanto fez, tanto faz. Você Na maioria das vezes, essas pessoas, pastor, falam, eu preciso consertar minha vida, eu preciso voltar para Deus. Aí tá, irmão Wilson. Os desviados, eles têm consciência do seu estado e da sua necessidade de conserto. Ainda que estão orgulhosos, estão naquela posição de não dar o braço a torcer, tem um certo orgulho, mas lá no fundo eles reconhecem. Tem necessidade de conserto, tem necessidade de perdão. Agora, note, o apostatado não. O apostatado é frio. O apostatado toma o certo pelo errado, o errado pelo certo. O apostatado já perdeu a sensibilidade ao arrependimento. Porque diz o apóstolo Paulo a Timóteo, já entrou no processo da cauterização da mente. Porque a mente queimada, cauterizada, perde a sensibilidade ao arrependimento. E perdendo a sensibilidade ao arrependimento, o que acontece? Ele perde a sensibilidade à presença do Espírito. Aí é o grande perigo para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Deixa eu resumir aqui. O que consiste a blasfêmia contra o Espírito Santo? Quando você perde a sensibilidade ao arrependimento, quando a pessoa, aliás, não você, quando a pessoa perde a sensibilidade ao arrependimento e toma o certo pelo errado, o errado pelo certo. Os fariseus, de tanto ouvirem Jesus pregar, eles ficaram com a mente cauterizada. Tomaram uma posição de se tornarem o quê? Apostatados. A ponto de dizer, quando Jesus expulsava demônio, o que eles diziam? Epa, olha só, está expulsando demônio em nome de Beelzebub. Eles estavam atribuindo ao poder do Espírito Santo na vida de Jesus a Satanás. Olha que sério. Isto é blasfêmia. E este consiste o pecado contra o Espírito Santo, que não terá perdão nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Quantos entenderam? Aí eu ouço algumas pessoas chorando. Ih, pastor, eu pequei contra o Espírito Santo. Como é que você sabe? Eu pequei com o Espírito Santo. Começa a chorar. Pequei com o Espírito Santo. Já vou para o inferno, já era. Como é que você sabe que você pecou contra o Espírito Santo? Para início de conversa, quem já pecou contra o Espírito Santo não tem a mínima ideia. Não tem temor, não tem consciência de onde está metido. Para ele, o certo é o errado é o certo. Então, começa por aí. Se conhece alguém, você, que está gritando, chorando, esperneando, dizendo, pequei com o Espírito Santo, vai lá, dá uma palavra de conforto para ele. Não, você não pecou contra o Espírito Santo, porque, do contrário, você nem diria isso. Anotaram isso? Quem pecou contra o Espírito Santo nem vai dizer isso, não vai nem reconhecer isso. Mas quando a pessoa está dizendo, pequei contra o Espírito Santo, glória a Jesus. Tem espaço ainda para arrependimento, tem espaço para conserto, tem espaço para reconciliação. Tem ainda maneira, tem jeito, gente, tem jeito. Mas quando o apostatado entra naquele caminho, acabou o jeito. Entenderam a diferença, então, entre desviado e apostatado? Vamos outro texto? Hebreus capítulo 10. Salvação se perde. Alô? Salvação se perde. Vamos batalhar. Vamos lutar.
porque salvação se perde. Hebreus capítulo 10, versículo 23 em diante. Hebreus capítulo 10, se você pode ter a sua Bíblia aí na marca do pênalti, excelente, para você acompanhar esse texto que é tremendo também. Hebreus capítulo 10, verso 23 em diante. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns, antes façamos demonstrações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O escritor aos Hebreus está dando aqui conselhos. Para o quê? Para manter a nossa salvação forte, abençoada, alimentada, congregar-se na medida do possível, amarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros, mantermos fiéis à palavra. É o que o autor aos Hebreus aqui está nos dando esse conselho. Preste atenção no verso 26 em diante. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, escolhemos viver em pecado. Isso quer dizer viver deliberadamente. É uma escolha que fazemos. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Versículo 29, saltamos o 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito de graça. Anote aí. Um apostatado que está no caminho para o pecado contra o Espírito Santo, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele tem que calcar o Filho de Deus, ou seja, ele tem que falar mal de Jesus, tem que profanar o sangue de Jesus e tem que ultrajar o Espírito Santo. Que isso, pastor? Tem crente que está no caminho de fazer isso? Claro. Ó, tá assim. Mas o camarada tem que ser muito, muito corajoso para tomar esse caminho. Mas acredite, existem cristãos que já estão neste caminho. Já estão calcando aos pés do Filho de Deus, profanando o sangue da aliança e estão ultrajando o Espírito da graça. Judas, verso 3, para fechar esse ponto. Judas, verso 3. Judas, versículo 3. Preste atenção nas palavras que Judas nos coloca. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos. O que é exortando-vos? Motivar-vos, avisar-vos, alertar-vos de quê? A batalhar. Batalhar de qualquer maneira? Não. Diligentemente, com garra, com força, com determinação, pela fé, que 3 vezes nos foi dada, é o que diz o texto, correto? Perdão, esqueci, que 5 vezes nos foi dada a cada um de nós, correto? É o que diz o texto? Não? Desculpe, errei de novo. 10 vezes. A salvação, essa fé que nos foi dada 10 vezes. Irmão, isso ali está rindo. O pastor está errando direto hoje, está dando bola fora. Vou voltar a ler de novo. Ah, desculpe, agora descobri. Pela fé que anote aí, uma vez foi por todas entregue aos santos. Uau! Que fé é essa? A fé salvadora. A fé que nos levou à salvação em Cristo. Ela nos é dada uma única vez. Aí eu e você temos que trabalhar com essa fé, alimentando-a, nutrindo-a, fortalecendo-a,
A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Oh! Agora eu estou entendendo porque eu tenho que ler a Bíblia. Agora eu estou entendendo porque eu tenho que estudar a Bíblia. É para cuidar da nossa salvação, fortalecer a nossa salvação, alimentar a nossa salvação, fortalecer a nossa salvação, sustentar a nossa salvação. Uma perguntinha. Alguém aqui comeu hoje? Alguém aqui comeu? Acho que o irmão Wellington não comeu hoje. O irmão Wellington comeu hoje? Comeu, graças a Deus. Não vejo a irmã Tatiana, nem a irmã Michele Carvalho, a irmã Priscila, mas eu quero acreditar que vocês comeram hoje. Eu quero acreditar. Eu comi sim, pastor. Ela comeu? Que vitória, irmã. Irmã Michele só comeu hoje? Meu Deus! Isso é vitória. Quem bebeu hoje? Bebeu. Que seja água. Alguém que bebeu água? Irmão Cleiton nem perdeu tempo. Ele esticou o dedão lá, bebi água. Está ali, irmã Vanessa. Eu vou seguir o exemplo da irmã Vanessa, porque pensa num cara que tem excesso, escassez de saliva. Eu. Mas ainda os medicamentos que eu estou tomando, estou ficando seco. Se deixarmos de comer, o que é que acontece? Mais de 5 dias. Vou ficar fortinho igual o papai? Fraqueza. Fraqueza. Se eu deixar de beber mais de 4 dias, pode escrever aí. Entro no processo de desidratação. Entre o 6º e o 7º dia, eu vou morrer, se eu não beber água. Comer eu ainda aguento. Até 40 dias. Passou do 41º e 42º. Se eu não estou comendo, aí eu começo a ter problemas renais, estomacais, cardíacos, intestinais. Aí eu vou entrar num processo de morte lenta. Entre 45 e 50 dias já estou mortinho. Aonde eu quero chegar com isso? A salvação, quando nós não cuidamos dela, ela gera o mesmo efeito. Quando nós não nos alimentamos apropriadamente, a nossa salvação vai morrendo, morrendo, morrendo. Ó, isso aqui é pão. Isso aqui é alimento. Infelizmente, uma cantora, não vou citar o nome, vocês conhecem de quem eu estou me referindo, foi muito infeliz ao escrever um hino. Oração é alimento. Onde está escrito isso na Bíblia? Não é uma crítica, irmãos. Vamos prestar atenção. Existem hinos que não são bíblicos, que não têm letra baseada na Bíblia, e sim na crendice popular. Oração é... A música é bonita, a melodia é bonita. Mas o que adianta uma melodia bonita se não tem um fundo bíblico? Verdadeiramente, genuinamente bíblico. Oração nunca foi alimento. Oração é relacionamento. Anote aí. Oração nunca foi alimento. Oração é relacionamento. Quem sabia disso, que oração é relacionamento? Relacionamento. Eu quero ter relacionamento com Deus? Oração. Quero lutar para entender ou viver a sua boa, agradável e perfeita vontade? Oração, relacionamento. Quero agradar o coração de Deus? Preciso de quê? Relacionamento. Oração é relacionamento. Jamais alimento. Mas na Escritura Sagrada, o que é alimento? A própria palavra de Deus. Isso aqui é alimento, gente. Isso aqui é alimento. Alimento para a nossa fé. Alimento para a nossa vida espiritual. Leia mais a Bíblia, você vai ficar mais alimentado. Estude mais a Bíblia, você vai ficar vitamizado. Ô, pastor, Diga. deixa eu te fazer uma pergunta. Solta, irmã Meire. Quando, geralmente, tem pastor que fala assim, agora nós vamos... fala assim, obrigada pelo maná. Obrigada pelo maná recebido. É certo? Depende da aplicação que ele está querendo trazer no momento. Alguns usam essa expressão para figurar a palavra de Deus. Como o maná
aponta para pão. E a Bíblia tem como um dos símbolos o pão, né? Então, o pão é um símbolo da palavra de Deus, porque o pão é o alimento básico que alimenta aos palestinos, ok? Aos habitantes do Oriente Médio, segundo aquela cultura daquele tempo e até os dias de hoje. A questão do maná foi um substituto ao pão, que durante 40 anos veio alimentar a nação de Israel no deserto nas suas peregrinações. Então, a expressão maná pode significar a palavra de Deus. Obrigado pelo maná que recebemos nessa noite, ou seja, pelo pão descido do céu, pela revelação da tua palavra, tá? Ou pode ser que ele está agradecendo o alimento. Senhor, obrigado por esse maná. Eu tenho vários pastores amigos no Rio Grande do Sul que quando faz depois do culto, termina o culto de domingo, faz um tremendo de almoço, uma tremenda de uma churrascada, e sabe o que eles fazem? Senhor, muito obrigado por esse maná. Primeira vez no interior do Rio Grande do Sul, falei, cadê o maná? Não estou entendendo. Aí eu fui entender que o maná era o churrascão, era o almoço, era o estrogonofe, era o salpicão, era aquela comida, né, que arrebentava depois que a pessoa terminava de comer. Então, essa palavra maná pode ser aplicada de forma simbólica ou figurada, né? Querendo representar o quê? Alimento. Outro significado eu desconheço. Porque o maná foi dado pelos murmuradores, não foram? Não. O maná foi o alimento que deu à nação de Israel para mantê-lo vivo durante as suas peregrinações. O que aconteceu com os murmuradores? Os murmuradores, eles não obedeceram à ordem exata de Deus. Qual era a exata ordem de Deus? Cada família, se a família tinha 2, tinha 3, tinha 5, tinha 7, tinha 10 membros, vai recolher a porção diária relativa ao número dos membros da família. Se a família só tinha 2, então vamos recolher diariamente a porção que alimentasse a 2 pessoas. Se a família tinha 5, vamos recolher a porção relativa ao que alimentava 5 pessoas em um só dia. Mas um grupo de murmuradores, dando uma de vivos, espertinhos, não querendo trabalhar todos os dias, porque Deus também estava despertando o senso de responsabilidade ao trabalho, né? Deus poderia mandar um maná em qualquer quantidade, eles recolherem para ficar 1 ano sem fazer nada. Mas Deus não é bobo, não. Eu vou dar todos os dias uma porção. E todos os dias eles vão ter a responsabilidade de acordar e buscar a sua porção. Mas voltando aos murmuradores, teve ali um grupo de murmuradores que diz: nós, todos os dias, é ruim. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma boa quantidade, armazenar, fazer aquele bolão. Pensando que ia ficar 1 semana sem trabalhar. O que aconteceu no dia seguinte com aqueles murmuradores alegres da vida, né? Vamos lá! Nós fomos espertos, os bobos estão aí buscando maná dia após dia. Nós temos aqui a nossa reserva de 1 semana. Quando destaparam a tampinha, se lembra? Estava tudo podre, cheirando mal. Ei! É isso que dá. Murmurador não sabe ser agradecido. Murmurador nunca vai ser grato. Ele sempre vai colocar um defeito em alguma coisa, ainda que seja bênção. E ali estava a bênção. Estava ocorrendo uma bênção extraordinária. Guarde isso. O murmurador vai encontrar sempre defeito nas bênçãos de Deus. Mas graças a Deus que Deus nos tem ajudado a agradecer até pelas lutas. Olha, é difícil. Você acordar e levantar a mão para o céu e dizer: obrigado, Senhor, pela minha tribulação. Obrigado pela minha enfermidade. Obrigado pela minha sogra que me persegue. Obrigado pela minha nora que fala mal de mim. É ruim a gente ouvir essa oração de dia. Obrigado, Senhor, pelo meu pastor que me despreza, que me pisa e me persegue. Obrigado, Senhor, pelas tribulações do dia a dia. Mas Paulo diz em Romanos 5,4 que temos que nos gloriar nas nossas tribulações. Mas isso é um processo difícil, que depende de sermos cheios e mais cheios da graça de nosso Deus. Vamos lá. Número 7.
Já estamos terminando. Mais 20 minutos, 25 minutos já terminamos. Temos dúvidas que a salvação pode ser perdida? Sim ou não? Alguém tem dúvida aqui? Não temos dúvida. Se alguém bater na tecla, salvação não se perde, mostra esses textos bíblicos que acabamos de ler agora, que você vai chegar a essa conclusão. Se a Bíblia fala, a Bíblia está acima das nossas convicções. Mas o mais importante é que também tenhamos convicções baseadas no quê? Aqui, ó. Convicções arraigadas, que tenham raízes aqui. Que triste é saber que alguns cristãos têm as suas convicções baseadas nas suas próprias ideias e não na eterna, na inigualável, na incorruptível, na indestrutível, na eterna e pura e poderosa palavra de Deus. Vamos lá. Número 7. A salvação vem pela fé em Cristo. A fé em Cristo constitui o meio de recebermos a salvação, enquanto que a incredulidade resultará em nossa perdição. Mas a fé que conduz à salvação do pecado requer ao mesmo tempo um arrependimento total e sincero. Com pesar no coração, seguido de obediência, isto é, a aceitação de Jesus como Salvador pessoal e a confissão declarada desse ato. Disso resulta mudança de vida, isto é, a conversão do pecador. Alô? O que quer dizer conversão? Revelar atitudes transformadas. Aí temos um problema. Alguns na igreja estão convencidos. Pensam que estão já salvos. Mas a salvação ela é percebida pelas atitudes. Jesus disse, produzir de frutos dignos de arrependimento. Anote aí. Conversão está ligada a atitudes. Atitudes transformadas. Um cristão que mente, um cristão que se ira, que guarda rancor, um cristão que engana, trapaceia, dá pernada em A, B e C, um cristão que está sempre criando contenda, fofoca. Será que ele é convertido ou convencido? A Bíblia nos dá a resposta. É convencido, porque é um cristão carnal. Mas ele fala em línguas, ora pelos enfermos, eles são curados, prega lindo e o povo cai de joelho num pranto convulsivo e tem salvação de almas. Explique isso. Isso é dom. Dom não está ligado a caráter. Dom não está ligado. O dom é irrevogável. É um presente. Sim. O pastor só está querendo dizer que tem gente mau caráter com dom. Eu afirmo pela Bíblia que tem. E eu conheço, com todo respeito, não vou citar nomes nem situações, muito pastor mau caráter. Isso aqui não é uma acusação, não. Isso aqui é uma afirmação na Bíblia. Tem muito pastor mau caráter, cheinho de dom. Mas como pode ser isso? Como pode? Mateus capítulo 7. Vamos lá. Agora a tua cabeça vai dar volta. Agora eu vou levar você na profundidade da Bíblia, vai deixar você perturbado. Ô, gente, o negócio está sério. O negócio está pesado. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Quem vai entrar no céu? Quem vai entrar no céu? Aquele que faz a vontade do Pai. Aí vem 22. Ó, 22. Mas muitos naquele dia vão fazer o quê? Vão fazer o quê? Aonde dizer-me, Senhor, Senhor? Olha só. Porventura não temos nós profetizados em teu nome? Não temos nós em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha aí. O povo cheio de dons. Conheço um que está orando aí, está fazendo milagre. Aleluia. Conheço um que está orando, expulsando demônios. Aleluia. Conheço um que está aí...
Deus está usando, está profetizando e está se cumprindo. Glória a Deus. Mas isso não é o suficiente. E o povo está ali delirando, maravilhado. Uau! 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 Mas Deus está lá no trono. O povo está sendo enganado. O povo está sendo enganado porque falta conhecimento bíblico básico, por isso que perece, é destruído. Eles não avaliam que existe um coração e lá dentro do coração eu, o Senhor, conheço o caráter de cada um. Mas por que Deus não corta a asa desses camaradas? Lá o livro do profeta Jeremias diz que ele faz isso para que o seu nome e a sua palavra não sejam blasfemados. Deus não corta a asinha desses tais por causa da palavra e do nome de Jesus que é usado. Olha só, é por causa da palavra e do nome de Jesus que é usado. Mas vai chegar o acerto de contas. O acerto de contas ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Já digo mais, com certeza bíblica. Alguns desses nem subirão no dia do arrebatamento. Já vão ficar aqui, ó, para começar a pagar no juízo do próprio Deus. Isso é sério, gente? Eu conheço aqui, nos Estados Unidos, dezenas de servos de Deus mau caráter. Você olha para ele, ora, Jesus batiza com o Espírito Santo. Ora, Jesus cura. Está fazendo por causa dele ou por causa do dom? Por causa do dom que está nele, por causa da palavra que ele está usando para glorificar Cristo e porque está usando o nome de Jesus. Quantos estão entendendo isso, gente? Quantos estão entendendo? Gente, isso é perigoso, isso é sério, isso é pesado. A pastor, conheço muita gente que se desviou dos caminhos do Senhor, que descobre que aquele mau caráter era um mau caráter mesmo. E aí sai fora da igreja. Tem tido demais isso. E não tem como consertar isto. Inclusive, a Bíblia diz, né? Ai daqueles por quem vêm os escândalos. Ó, melhor colocar uma mó de azenha enrolada no pescoço e se projetar no mar e morrer afogado. Quer ver um texto que Paulo deu a Timóteo explicando sobre essa questão? Primeira carta de Timóteo, capítulo 5. Pastor, está esquentando a matéria de hoje. Calma, você não está sabendo de nada. A próxima aula, nós vamos ter que colocar um extintor de incêndio aqui para apagar a temperatura. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5. Versículo 24 e 25. Se você nunca leu esse texto, anote-o. Olha o que Paulo, por revelação do Espírito, diz a Timóteo. Parece que ele está olhando para o futuro, para os nossos tempos de hoje. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam e, quando assim não seja, não podem ocultar-se. Em outras palavras, tem maus caráteres que estão aí que Deus está dando corda. Vai, meu filho, vai. Estou te dando tempo para se arrepender. Ah, você não está querendo usar o tempo que eu estou te dando para se arrepender? Tranquilo. Ó, vai chegar na hora que eu vou, ó, que a obra é dele, gente. Ninguém brinca, ninguém zomba com Deus, a obra é dele. Vai chegar no momento que Deus, ó, dá o corte. É o que diz aqui, ó. Os pecados de alguns homens são notórios, ou seja, estão claros, visíveis. Levam ao juízo. Ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Percebe? Deus está dando tempo. Olha o verso 25. Da mesma maneira, também as boas obras antecipadamente se evidenciam. E quando assim não seja, não pode ocultar. Se o irmão Wellington, me permita, está fazendo uma boa obra, não tem jeito, todo mundo vai ver. Está escrito na testa dele, está escrito na vida dele. Ainda que o irmão Wellington, na sua simplicidade, na sua singeleza, com ética, com temor, ele luta para não aparecer. Não, ele até faz isso aqui, ó. Eu não sou o Wellington Braz Silva.
Ele está fazendo uma boa obra. Mas não tem jeito, gente. As boas obras são manifestas. Vai chegando um momento que vai estar claro. Ele, o Wellington Braz Silva, está fazendo algo para glorificar o nome de Jesus. Que coisa linda, né? Quando a gente batalha para não aparecer. Só aparece quem? Cristo. Só Cristo. Já tem uns que faltam colocar uma melancia amarrada no pescoço. Estou aqui. Estou fazendo algo. Estou trabalhando no departamento de homens. Estou sendo cabeça do evangelho. Está aqui. E às vezes fica tão desesperado que coloca um melão em um abacaxi. Para ficar bem claro. E às vezes o melão, abacaxi, a melancia não é suficiente, coloca um holofote na cabeça para chamar atenção. São pessoas inseguras que querem não Cristo, mas elas aparecerem. Está entendido essa parte? Olha que coisa séria. Então, a salvação vem por fé. E a conversão indica o quê? Que nós fomos salvos e as nossas atitudes revelam o quê? Que somos convertidos. Para resumir, quem é convertido tem bom caráter, o caráter de Cristo. Quem não é convertido tem um problema de caráter. E não se assuste. Você vai encontrar aí na vida pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionários, diaconisas, missionárias. Tem problema de caráter. Não estão convertidos. Tem dons. Cheinho de dons. Mas o mais importante é o fruto do Espírito, é o caráter de Cristo. É a conversão. Por isso tem igrejas que estão, ó. O que sustenta a igreja não são dons. O que sustenta uma igreja na presença de Cristo é ter caráter, é ter maturidade. E, tá aqui. Nunca conheci um obreiro ou uma obreira com caráter que não se mantivesse de pé e influenciando a outros para refletirem a Cristo. Nunca conheci. Minha oração é que você, minha irmã, meu irmão, cheinho do Espírito Santo e cheinho do caráter de Deus, você possa influenciar, impactar. Possam olhar para o irmão Cleiton e dizer o quê? Quando eu crescer, eu vou me parecer com o irmão Cleiton, porque ele reflete Jesus. Alguém vai olhar para a irmã Vanessa, quietinha, tranquila, e quando eu crescer, eu vou parecer igualzinho a irmã Vanessa. Vou ser o exemplo dela. Ou vai chegar para a irmã Tatiana. Quando eu crescer, eu vou aparecer com a irmã Tatiana. Aquela alegria esfuziante. Bum! Aquela transparência peculiar, irmã Tatiana, né? Aquela sinceridade que é só dela, que é Cristo através dela. Eu, quando crescer, vou me parecer com a irmã Tatiana. Agora, me permita dizer assim, irmã Tatiana, se eu ainda tiver um tempinho para crescer, não sei se Jesus vai me dar um tempinho, eu vou me parecer um pouquinho com a senhora um dia. Um dia, mas quem sabe, né? Ou com o irmão João. Irmão João não sabe, mas eu fico filmando o irmão João. Homem pan, tranquilo. Que paz tem esse irmão João. Estou com saudade de andar com o irmão. Às vezes que eu tive a oportunidade de andar no carro com o irmão João transmite uma paz. Gente, dá vontade até de cochilar do lado dele. Tudo bem? A paz que ele transmite. Gente, estou falando isso aqui é sério. Nós temos um poder lindo de transformar as pessoas ao nosso redor, a partir do momento que o caráter de Cristo poderosamente nas nossas vidas. Quantos creem que nós somos chamados para influenciar, para transformar? Aí tá, gente. Então, vale a pena a gente batalhar para manter bem alimentada a nossa salvação. Às vezes, nós temos aquele conceito egoísta. Salvação é algo só para mim. Não. Salvação nunca foi algo nosso apenas. Salvação sempre é algo que deve ser para contágio. O Covid aí está contagiando. Oxalá, quem dera que a salvação nas nossas vidas fosse igual ao Covid, contagiasse a quem ou com quem pudéssemos conviver. Mas isso é possível, sim. Quanto mais a gente alimentar a nossa salvação, pode ter certeza, mais você e eu vamos contagiar vidas para Cristo Jesus. Número 8. A Trindade Divina coopera com o pecador na sua salvação. Que coisa bonita, gente. A gente não está sozinho. Aleluia! Nós não estamos sozinhos. Claro, pastor, eu sempre soube disso, mas espera aí.
Nós temos 3 do nosso lado. Hã? Temos 3. Temos o Papai Celestial. Temos o Filho, o Senhor Jesus Cristo. E temos o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Defensor, o nosso Advogado, o nosso amigo fiel. Todo mundo nos deixa na mão, mas o Espírito Santo está ali, ó, coladinho. Muitos nos decepcionam, mas o Espírito Santo está ali do nosso lado, nos dizendo: ei, coloca a tua ofensa mais em mim. Decepção é o excesso de expectativa nas pessoas. Entenda isso. Decepção, alguém abriu o áudio sem querer, ele está vazando o som. Se me pode fechar o áudio, eu agradeço. Isso, obrigado. Alguém deixou o áudio aberto, está vazando o som. Obrigado, obrigado. Vamos lá. Quando nós temos consciência que temos a companhia e ajuda desses 3, olha só o que diz aqui no número 8. A salvação tem 2 lados, o humano e o divino. O Pai, por sua graça e misericórdia, conduz o pecador a Cristo Salvador. O Espírito Santo convence o pecador de seu pecado e fala-lhe ao coração, insistindo na sua decisão. O pecador aceita Jesus e é regenerado pelo poder do Espírito Santo. Daí vem a expressão bíblica, nascido do Espírito, nascido de novo. Pela regeneração, isto é, pelo novo nascimento, tornamos-nos participantes da natureza divina, que nos ajudará a fugir da corrupção e das paixões humanas. Ei, como é que eu fico de pé na presença de Deus e na presença dos homens? Como é que nós aguentamos os conflitos, os embates da vida? Como é que suportamos as tribulações, as injúrias, calúnias? Como é que temos resistência contra a influência do poder do pecado? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conosco. Alô? Nós não estamos sozinhos. E balagassuro e contadamacharabacadalamanais. Ebiovas nugomenedes. Quem sabe você está se sentindo sozinho no meio da sua luta, da sua prova. Parece que você não está chegando a um final como esperava. Mas o Senhor nosso Deus está aqui. O Pai está conosco. O Filho está conosco. E o Espírito Santo está conosco. Os 3, esta natureza divina, habitando mais e mais em nós, mortificará o desejo de pecar e nos fará amar a santidade e sempre buscá-la. Gente, eu quero terminar aqui, porque se eu seguir, aqui vai virar um culto. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre os elementos operantes na salvação. O que opera para minha salvação estar forte? O que opera para minha salvação estar pujante? O que opera para minha salvação estar de pé? O que faz a minha salvação ser o que ela é? Alguém, certa feita, escreveu o seguinte, presta atenção nessa frase. Você é espiritualmente pelo que você se alimenta, ou pelo que você alimenta. Se eu alimento a carne, se eu alimento a carne, eu sou um cristão carnal. Não tem jeito. Mas se eu alimento o espírito, eu sou um cristão espiritual. Que o Senhor nos ajude a saber a quem estamos dando de comer. Estamos alimentando bem a nossa carne, as nossas tendências humanas, as nossas paixões humanas, as nossas inclinações humanas, as nossas falências humanas, ou estamos alimentando a quem? O Espírito. O homem regenerado por Jesus Cristo. Irmãos, a salvação é uma luta, é uma batalha. Temos a segurança da salvação, graças a Deus que temos. Mas Judas, quero lembrar Judas, verso 3. A fé salvadora foi dada uma vez. Então nós temos que fazer isso aqui. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Irmãos, é uma luta diária. 24/7. O dia que você parar de lutar, o mais forte que vai estar alimentado, ou não alimentado, em outras palavras, vai prevalecer.
E qual dos dois é mais forte dentro de nós? A carne. Nossas tendências humanas. Jesus mesmo disse, a carne é fraca, mas o espírito está sempre pronto. Mas, em outras palavras, a carne, quanto você menos alimenta, é o contrário, né? Você tem que alimentar o espírito para manter forte. Mas a carne, quanto mais você dá espaço para ela agir, ela vai te dominando, a ponto de você se tornar o quê? Cristão carnal. Que Deus nos ajude. Próxima aula nós vamos estudar sobre os elementos operantes na salvação. Está aqui, ó. Se você quiser já dar uma olhadinha, importante. Arrependimento, fé, conversão, já falamos alguma coisa, justificação, regeneração. Alô, vamos falar de adoção, santificação e vamos introduzir um pouquinho na predestinação. Bom, bota essa tecla de novo. Salvo uma vez, salvo para sempre? Errado. Salvação se perde. E que Deus nos ajude a cuidar muito bem da nossa salvação. Amém? Tudo certinho até agora? Temos dúvidas? Perguntas? Grite. Abra o seu bocão santo. E grite. Se não temos dúvidas, então a minha sugestão é leia as páginas 5, 6, 7, 7 e 8, para você ter uma visão dos elementos que compõem a nossa salvação e sobre o que é predestinação, biblicamente falando. Próxima aula, então, nós vamos corrigir os exercícios da página 11 e 12 e o bloco 1 dos exercícios na folhinha inseparada da folhinha destecada. Amém? Não passa na próxima semana. Próxima semana, se você não corrigir, não ter feito esse exercício, paciência, aí complica. Complica, né? Então, fechamos acordo, né? Eu tive uma semana difícil, infelizmente, contra a minha vontade por um tratamento de saúde. Talvez você tenha tido também a sua semana difícil, todos nós, né? Infelizmente, como somos seres humanos, temos essas situações, né, de dificuldades nada programadas, mas o mais importante é que a gente chega junto, vamos chegar juntos em o nome de Jesus. Nessa semana que eu passei desligado, não tive o contato com vocês, eu sonhei com 3 formaturas. Falei, Jesus, será que a vontade de ver esse povo formado é tão grande, né? Eu vi o irmão Wilson com uma roupa bonita de formatura, aquele chapeuzão, né? Vi o irmão Wellington, né, com um sorriso ao lado da família dele. Vi a irmã Meire com o irmão Gil Kleber e seus filhos. Papai do céu. Falei, pastor, isso é sonho profético? Eu não sei, mas é o que Jesus quer. E é o que eu quero também. Se é o que você quer, eu não sei, mas eu quero acreditar que você também quer chegar até lá, né? E eu tenho certeza que até alguns de vocês, eu falo isso com profundo carinho e respeito, não estão tanto correndo atrás do papel, mas correndo atrás do sabor da vitória que todos vocês vão ter no finalzinho para dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Claro que com parte do bolo, né, com a cereja do bolo, vocês terão, claro, para a glória do Senhor, a formatura, a roupa, o histórico escolar, né, e o certificado que vai cair bonito na mão de cada um de vocês. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus por essa aula. Essa aula de hoje valeu? Para a glória do Senhor, valeu? Para a glória do Senhor, para a glória, tudo é para a glória dele. É necessário que cada um de nós diminuamos e que ele cresça, que ele seja glorificado. Vamos pedir nosso irmão Wilson Fernandes, o mais jovem, o mais viçoso, os 18 anos que eu estou correndo atrás para recuperá-los e ficaram perdidos aí. Nosso irmão Wilson Fernandes estará fazendo uma oração, já dando finalização a esta aula. Agradecemos com o nosso irmão Wilson, que Deus nos ministrou nesta noite. Irmão Wilson, com a palavra de oração. Amém. Pai amado, quero nessa noite te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que nos foi dada, Senhor, por tudo que ouvimos, aleluia, por tudo que aprendemos nessa noite, Senhor. E te peço, Senhor, que ajude-nos a guardar tudo aquilo que foi falado, que foi ensinado, e que possamos pôr em prática, Senhor, na nossa vida, e que possamos, através desse conhecimento que nós tivemos nessa noite, possamos alcançar outras vidas, Senhor.
Eu te peço, Senhor, que dê uma noite abençoada a todos nós, que possamos ter um descanso merecido, Senhor, e que o Senhor nos proporcione um dia maravilhoso amanhã, sempre na Tua presença, Senhor, nos lembrando que somos sempre dependentes de Ti, Senhor, que sem a Tua presença na nossa vida, nada somos, nada conseguiremos e não chegaremos a lugar algum, Pai. Eu te peço, Senhor, que abençoe a todos os meus irmãos que aqui se fizeram presentes e também aqueles que não puderam estar, Senhor, que o Senhor possa proporcionar a eles a oportunidade de estar aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema, seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. Eu diminua. É necessário que ele cresça. Eu diminua. É necessário que ele cresça. Que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Uma ótima noite. Até a próxima terça, se Jesus não vir. Obrigado por tudo. A paz do Senhor. Deus, saúde. Obrigado para vocês em quíntupla saúde para todos vocês. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos. Amém.